Situada a cerca de 600 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e a aproximadamente 624 quilômetros a sudeste da capital Moscou, Penza é o centro administrativo da província de Penza Oblast, na Rússia. A cidade ocupa a 36ª posição em termos de população em toda a Federação Russa e abriga uma das fábricas mais importantes de produção de equipamentos de rádio. Esse fator estratégico fez de Penza um alvo potencial no conflito entre Rússia e Ucrânia. No dia 31 de julho, diversas fontes informaram que a Ucrânia realizou um ataque contra essa região, fazendo com que o nome Penza se tornasse, de forma inesperada, o foco de atenção no mapa da guerra. Mais uma vez, o sistema de defesa da Rússia foi rompido. Na madrugada, uma série de veículos aéreos não tripulados, VANTS, supostamente lançados pela Ucrânia, realizou um ataque em massa contra a cidade de Penza, um centro industrial e administrativo localizado no interior do território russo. O ataque de grande escala causou sérios danos à infraestrutura vital da região, mergulhando a cidade em fumaça, chamas e caos. Penza, antes considerada uma área segura distante da linha de frente, de repente se tornou o foco da atenção, como uma facada direta no coração da Rússia sob o governo do presidente Vladimir Putin. Segundo o jornal Kyiv Independent, o Serviço de Segurança da Ucrânia SBU estaria por trás da operação, mobilizando um número sem precedentes de drones para atravessar o sistema de defesa aérea russo e atingir alvos estratégicos. V. De acordo com as primeiras informações, o principal alvo do ataque foi a fábrica de eletrônicos de rádio de Penza, uma instalação que, segundo relatos, produz equipamentos de comunicação militar utilizados diretamente pelas forças russas na Ucrânia. Uma fonte anônima do Serviço de Segurança da Ucrânia SBU disse ao Kyiv Independent que pelo menos 11 fortes explosões foram ouvidas na área, indicando que vários drones atingiram com precisão os objetivos predeterminados. As explosões em Penza foram identificadas como resultado de um grande incêndio na fábrica JSC Rádio Zavod, uma instalação de produção de equipamentos de rádio militares administrada pela estatal de defesa Rostec e atualmente incluída na lista de sanções internacionais. As imagens das chamas intensas consumindo toda a área mostram que os drones ucranianos atingiram o alvo com alta precisão, transformando a fábrica no epicentro de um incêndio devastador. Segundo o Kyiv Independent, não foi apenas Penza que sofreu ataques. A Rússia enfrentou uma série de ofensivas com drones em várias províncias nas primeiras horas do dia 31 de julho. Moscou foi obrigada a reconhecer a ofensiva em larga escala, admitindo que os drones ucranianos conseguiram penetrar profundamente no território russo. Mais significativo ainda é um vídeo que circula nas redes, mostrando a fábrica de rádio de Penza envolta em um mar de fogo, uma prova clara de que a Ucrânia alcançou seu objetivo estratégico. As explosões em Penza foram identificadas como resultado de um grande incêndio na fábrica JSC Rádio Zavod, uma instalação de produção de equipamentos de rádio militares administrada pela estatal de defesa Rostec e atualmente incluída na lista de sanções internacionais. As imagens das chamas intensas consumindo toda a área mostram que os drones ucranianos atingiram o alvo com alta precisão, transformando a fábrica no epicentro de um incêndio devastador. Segundo o Kyiv Independent, não foi apenas Penza que sofreu ataques. A Rússia enfrentou uma série de ofensivas com drones em várias províncias nas primeiras horas do dia 31 de julho. Moscou foi obrigada a reconhecer a ofensiva em larga escala, admitindo que os drones ucranianos conseguiram penetrar profundamente no território russo. Mais significativo ainda é um vídeo que circula nas redes, mostrando a fábrica de rádio de Penza envolta em um mar de fogo, uma prova clara de que a Ucrânia alcançou seu objetivo estratégico. O vídeo de 54 segundos, compartilhado pelo canal Telegram Astra, começa de forma aparentemente tranquila. O céu está coberto por nuvens cinzentas, enquanto uma densa fumaça negra se eleva ao longe. Mas no 8º segundo a cena muda repentinamente. Um drone ucraniano surge de dentro das nuvens, cruza rapidamente a lente da câmera e desaparece. Aos poucos, a filmagem amplia o campo de visão, revelando um cenário ainda mais dramático. Drones aparecem e desaparecem no céu sombrio, dando ao espectador a sensação de um enxame de abelhas de ferro caçando seu alvo. E então, à medida que a câmera se afasta ainda mais, toda a verdade se revela. A fábrica de rádio de Penza, alvo estratégico, já está mergulhada em um mar de chamas, com uma enorme coluna de fumaça se erguendo, como prova do impacto preciso do ataque. V.
O drone começou a perder altitude, avançando diretamente em direção à fábrica de rádio de Penza, aparentemente sem enfrentar qualquer resistência do sistema de defesa aérea russo. O vídeo não contém som, mas o que chama a atenção é a total ausência de sinais de contra-ataque, nenhum míssil interceptador, nenhum clarão da artilharia antiaérea. O céu permanecia estranhamente silencioso. Poucos segundos depois, o drone atinge o solo e explode, transformando-se em uma gigantesca bola de fogo no meio do complexo industrial já envolto em densa fumaça negra. A cena evidencia com clareza o poder destrutivo do ataque. Com base nas imagens registradas, pelo menos 2 drones ucranianos conseguiram atravessar as defesas e atingir o alvo, provocando um incêndio devastador na instalação industrial estratégica da Rússia. Um dos drones aparece registrado no vídeo, enquanto outro já havia causado o incêndio que começara antes mesmo da gravação. Esse fato torna difícil para Moscou negar a realidade. A Ucrânia realizou com sucesso mais um ataque em profundidade dentro do território russo. O canal Telegram Astra, responsável pela divulgação das imagens, também relatou que moradores de Penza testemunharam o ataque e confirmaram que drones ucranianos atingiram o alvo. Diversas testemunhas locais afirmaram que a ofensiva foi direcionada contra a fábrica JSC Rádio Zavod, uma instalação industrial de defesa de grande importância. Anteriormente, na análise das filmagens, o canal Astra confirmou que a área ao redor de 2 grandes fábricas em Penza, incluindo a JSC Rádio Zavod, foi tomada por intensos incêndios após a onda de ataques com drones. Essa é uma prova direta de que a ofensiva deixou consequências visíveis bem no coração do centro industrial da Rússia. Um dos drones aparece registrado no vídeo, enquanto outro já havia causado o incêndio que começara antes mesmo da gravação. Esse fato torna difícil para Moscou negar a realidade. A Ucrânia realizou com sucesso mais um ataque em profundidade dentro do território russo. O canal Telegram Astra, responsável pela divulgação das imagens, também relatou que moradores de Penza testemunharam o ataque e confirmaram que drones ucranianos atingiram o alvo. Diversas testemunhas locais afirmaram que a ofensiva foi direcionada contra a fábrica JSC Rádio Zavod, uma instalação industrial de defesa de grande importância. Anteriormente, na análise das filmagens, o canal Astra confirmou que a área ao redor de 2 grandes fábricas em Penza, incluindo a JSC Rádio Zavod, foi tomada por intensos incêndios após a onda de ataques com drones. Essa é uma prova direta de que a ofensiva deixou consequências visíveis bem no coração do centro industrial da Rússia. Uma fonte anônima do Kyiv Independent revelou mais detalhes sobre a dimensão dos danos. Segundo essa fonte, a fábrica de rádio de Penza não produzia apenas equipamentos comuns de comunicação, mas também desenvolvia uma série de sistemas automatizados de comando e controle de combate, uma tecnologia essencial utilizada pela Rússia em diversos ramos de suas forças armadas, desde a artilharia e as tropas terrestres até mesmo a força aérea. Em outras palavras, Penza desempenha o papel de espinha dorsal na rede logística e técnico-militar de Moscou, sustentando praticamente todas as operações de combate. Por isso, a neutralização dessa fábrica não representa apenas um golpe simbólico, mas também é vista como uma prioridade máxima dentro da estratégia ucraniana de realizar ataques em profundidade no interior do território russo. Uma fonte anônima do Kyiv Independent revelou mais detalhes sobre a dimensão dos danos. Segundo essa fonte, a fábrica de rádio de Penza não produzia apenas equipamentos comuns de comunicação, mas também desenvolvia uma série de sistemas automatizados de comando e controle de combate, uma tecnologia essencial utilizada pela Rússia em diversos ramos de suas forças armadas, desde a artilharia e as tropas terrestres até mesmo a força aérea. Em outras palavras, Penza desempenha o papel de espinha dorsal na rede logística e técnico-militar de Moscou, sustentando praticamente todas as operações de combate. Por isso, a neutralização dessa fábrica não representa apenas um golpe simbólico, mas também é vista como uma prioridade máxima dentro da estratégia ucraniana de realizar ataques em profundidade no interior do território russo. De acordo com uma fonte do SBU, relatórios preliminares indicam que a nova unidade de produção e o depósito de componentes da fábrica de Penza foram diretamente atingidos. Isso significa que a Ucrânia pode ter paralisado completamente a capacidade de produção de equipamentos de rádio e comunicação da instalação, além de destruir o estoque de peças necessárias para o processo de fabricação.
Um golpe duplo. Ao mesmo tempo em que elimina a produção, bloqueia a reposição de suprimentos, um impacto que deixou o Kremlin atônito. No entanto, ouvindo apenas a reação inicial do lado russo, seria difícil imaginar a gravidade da situação. O governador da região de Penza Oblast, Oleg Melnichenko, divulgou inicialmente um comunicado vago. Há um incêndio na fábrica e os bombeiros estão atuando. Porém, diante da pressão da realidade impossível de ocultar, Melnichenko acabou sendo forçado a admitir que a situação era muito mais complexa do que sua declaração inicial sugeria. Se alguém se pergunta por que o ataque à fábrica de Penza é tão importante, a resposta é simples. Ele atinge diretamente a capacidade de combate da Rússia no campo de batalha. Com Penza responsável pela produção de sistemas automatizados de comando para artilharia e diversas outras armas, fora de operação, Moscou perde um elo essencial em sua cadeia de suprimento militar. Isso significa que menos peças de artilharia chegam à linha de frente, reduzindo significativamente o poder de fogo russo. E quando a artilharia, considerada a espinha dorsal da estratégia ofensiva da Rússia, deixa de ser dominante, as unidades russas tornam-se menos eficazes e mais vulneráveis a serem contidas pelas defesas ucranianas. O resultado: mais ataques fracassados, menos território conquistado e um campo de batalha que gradualmente se inclina a favor de Kiev. Cada ataque em profundidade bem-sucedido dentro do território russo, como o de Penza, não apenas causa perdas materiais, mas também expõe uma fraqueza crítica do sistema de defesa da Rússia contra ofensivas de longo alcance, gerando problemas cada vez maiores para as forças do presidente Putin na guerra da Ucrânia. Há ainda outro motivo para a intensificação dos ataques em profundidade da Ucrânia contra o território russo em 2025. Eles abalam a imagem de poder de Vladimir Putin. O governo de Putin baseia-se, em grande parte, na construção de sua própria figura como o grande protetor do povo russo, um líder forte, disposto a defender o país contra qualquer ameaça. Esse arquétipo de líder de ferro há muito tempo é um padrão político valorizado na Rússia. O problema, porém, é que essa imagem e a realidade do campo de batalha estão cada vez mais em contradição. Cada ataque que atravessa as defesas, cada explosão em solo russo, expõe as fragilidades do sistema que Putin prometeu proteger. A revista The Conversation já havia destacado esse ponto em um artigo de agosto de 2024, após a Ucrânia realizar com sucesso uma contraofensiva na região de Kursk, um evento visto como uma humilhação política profunda para Putin. O caso de Penza e os recentes ataques em profundidade seguem essa mesma linha, aumentando a pressão tanto interna quanto internacional sobre o líder russo. Essa contraofensiva marcou a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que o território russo foi ocupado por forças inimigas, e aconteceu justamente sob a liderança de Vladimir Putin. O que é ainda mais preocupante para ele é que esse episódio abalou de forma profunda a imagem de protetor que levou décadas para construir. Naquele momento, a revista The Conversation avaliou que o avanço ucraniano representava o desafio mais sério à narrativa de guerra criada por Putin desde o início da invasão. Também revelou um risco político letal, o de fazer o líder russo parecer vulnerável e fraco. Essas duas palavras, vulnerável e fraco, são o maior pesadelo de Putin. Ele entende claramente que, uma vez que o povo russo comece a enxergá-lo sob essa ótica, seu trono de poder ficará mais instável do que nunca. E, segundo muitos analistas, esse momento talvez já tenha começado a chegar. Essa contraofensiva marcou a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que o território russo foi ocupado por forças inimigas, e aconteceu justamente sob a liderança de Vladimir Putin. O que é ainda mais preocupante para ele é que esse episódio abalou de forma profunda a imagem de protetor que levou décadas para construir. Naquele momento, a revista The Conversation avaliou que o avanço ucraniano representava o desafio mais sério à narrativa de guerra criada por Putin desde o início da invasão. Também revelou um risco político letal, o de fazer o líder russo parecer vulnerável e fraco. Essas duas palavras, vulnerável e fraco, são o maior pesadelo de Putin. Ele entende claramente que, uma vez que o povo russo comece a enxergá-lo sob essa ótica, seu trono de poder ficará mais instável do que nunca. E, segundo muitos analistas, esse momento talvez já tenha começado a chegar.
No entanto, ataques como o de Penza, assim como a série de ofensivas em profundidade realizadas pela Ucrânia em 2025, estão trazendo de volta à porta do cidadão russo comum a própria guerra que Putin iniciou. Ele pode controlar a mídia, mas não conseguirá enganar a população para sempre. Com o tempo, a mão de ferro que antes parecia inabalável começará a se enfraquecer, à medida que cada vez mais russos lhe dão as costas. As chamas em Penza não representam apenas uma perda industrial, mas também um avanço da Ucrânia em sua trajetória para abalar os alicerces do poder do Kremlin. Enquanto Putin tenta lidar com as inúmeras consequências de curto e longo prazo desse ataque, outro desafio inesperado surge. Até mesmo a natureza parece se voltar contra a Rússia. Um forte terremoto foi recentemente registrado em uma das bases de submarinos nucleares mais importantes do país. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar os vídeos mais recentes do Tactical Reportes. Nos vemos nos próximos vídeos.